Bom dia! Neste quarto domingo do Advento, Lucas narra o anúncio do anjo a Maria, de que ela seria mãe do Filho de Deus, e também sua resposta forte e decidida, que imediatamente a torna protagonista da nova aliança que Deus propõe à humanidade. O Advento é um tempo litúrgico, marcado pela centralidade da figura da mulher. É nas mãos de uma jovem humilde de Nazaré, uma pequena aldeia perdida numa região remota e esquecida da Palestina, que Deus coloca o futuro de seu projeto e sua própria entrada na nossa história. O domingo de hoje nos apresenta uma Maria com muitos sentidos, que servem de inspiração para todas nós. A mulher grávida à espera de seu rebento, com incertezas e esperanças. A jovem que, frente ao imponderável, arrisca tudo por uma causa maior. A mulher que, na fé, ouve a palavra e sente a necessidade de silenciar e meditar sobre os acontecimentos no qual se vê inserida. A discípula solidária que compreende as necessidades dos outros e se dispõe a servir, acolhendo todos que precisam sem medir esforços. E a mulher corajosa que, mesmo diante do novo e do risco, encara o futuro com fé, esperança e alegria, como recomenda o anjo quando a ela se dirige. O relato da Anunciação nos dá pistas que podem ajudar a pensar e questionar a situação da mulher hoje na Igreja e a descobrir caminhos de luta que favoreçam a conquista do espaço que nos pertence como cristãs e onde possamos atuar com todas as nossas potencialidades. São essas pistas: o medo do enfrentamento de uma jovem assustada manifestado nas palavras do anjo, os questionamentos inseridos na pergunta de Maria e, finalmente, a entrega e o compromisso manifestados no seu faça-se, uma das poucas palavras por ela pronunciada nos 4 evangelhos, mas como nas demais, definitiva e cheia de significado. Maria tinha medo. Ela era uma mulher jovem, humilde e inexperiente, numa sociedade patriarcal, onde os homens tinham a palavra e o poder, e a mulher não tinha nenhuma voz nem vez. Dela era esperado somente a obediência a seu marido e Senhor, a geração de herdeiros e a organização da vida doméstica. Ela não compreendia nem estava preparada para enfrentar a grandiosidade do acontecimento no qual se via envolvida, e assim aceitar o que dela era esperado. Como poderia ser possível romper com a estrutura religiosa e social e mesmo política da época, já que era da Galileia, lugar de comunidades pobres, marginalizadas e esquecidas, e não pertencia à elite da Judéia, de onde era esperado que fosse escolhida a mãe do Messias? Como aceitar em liberdade o que lhe era anunciado pelo anjo em nome de Deus, diante das consequências que daí resultariam? Como enfrentar os poderosos de seu tempo e levar sua missão a êxito? Junto com medo, Maria teve também dúvidas diante da dificuldade de realização de tal projeto. Ela já estava prometida a um homem, sabia das consequências de uma gravidez nessas circunstâncias. No entanto, em vez de se calar e fugir, ela enfrentou seus medos e dúvidas, respondendo prontamente a Deus em liberdade e com vontade. Ela não só aceitou, como se apresentou como servidora do Senhor. Mesmo partindo de medos, dúvidas e incertezas, levou sua decisão às últimas consequências e se pôs inteiramente à disposição da vontade de Deus. Ela se arriscou e se jogou por completo na missão que lhe era confiada, movida por uma confiança inabalável e sem perder a alegria. A primeira leitura, em consonância com o Evangelho de hoje, indiretamente enfatiza o papel de Maria como protagonista do plano divino de salvação, ao preconizar a realização deste na encarnação do Salvador que se dá no seio de uma mulher. Tanto para Natã como para Maria, a garantia de que a missão oferecida é vontade de Deus está explicitada nas palavras: o Senhor está contigo, dirigida aos dois. O Salmo
retoma o tema da aliança feita primeiramente com Abraão e reafirmada e concretizada em Jesus Cristo. Já na conclusão da carta aos Romanos, a segunda leitura deste domingo, há uma exaltação ao plano de Deus oculto por séculos e revelado na encarnação do Filho de Deus. Ambos os textos, ainda que sem mencioná-la, deixam perceber a importância e a definitividade da anuência de Maria à proposta divina. Como na época de Maria, nós ainda vivemos em um mundo que privilegia homens fortes de sucesso, de preferência jovens e saudáveis. As demais pessoas, em sua maioria, vivem à sombra destes ou são escondidas ou até mesmo esquecidas. Infelizmente, os contextos eclesiais, em sua grande maioria, reproduzem este modelo. A Igreja vive uma crise de identidade e se divide entre um grande grupo que defende uma estrutura clerical de poder, em que não há muito espaço para a atuação de leigos e principalmente de mulheres nas instâncias de decisão, e outro, menor, que valoriza o verdadeiro segmento de Jesus Cristo, em que há espaço para a contribuição de todos e que luta para trazer para o centro os interesses dos mais frágeis e necessitados. Não será este o momento para nós mulheres, inspiradas pelo exemplo de Maria, uma jovem assustada pelo tamanho da missão que lhe era confiada e que nem por isso deixou de assumir seu papel na história, de que começarmos a questionar nossas inseguranças e o status quo injusto, nos comprometendo com a parcela da Igreja que luta pela equidade e justiça e fazendo nossas vozes ouvidas e nossas propostas colocadas em pauta como a de qualquer outro cristão? Não é somente sobre defendermos nossos direitos, mas principalmente sobre não ficarmos à margem das decisões, dos compromissos e das ações da Igreja e mesmo da sociedade, nos tornando atuantes em todos os níveis numa luta por uma sociedade cada vez mais justa, onde haja espaço e oportunidade para todos e cuidado prioritário com os mais frágeis, que são os que mais precisam. Assim como o sim de Maria, o nosso sim para o projeto do Reino deve ser decidido, profundo, corajoso, nos colocando em movimento e desencadeando outros sims, numa espiral que atinja a todos e possa gerar uma nova história coletiva aberta ao novo, sempre em sintonia com o sim amoroso de Deus, proferido desde sempre e que abarca todos sem distinção nem privilégio. Bom domingo a todos.